Vamos ver a trajetória recente dos juros nos Estados Unidos após esta decisão da tarde de hoje. Então a gente tem a escadinha aí, ó, com a última decisão levando o juro então para o atual patamar entre 3,75 e 4%. Por lá o juro tem um outro modelo, né, que é uma banda, não é como aqui no Brasil, onde há uma meta Selic, lá é um range, como eles dizem em inglês. O juro já esteve maior, 5,50, após a pandemia, como reação à inflação que veio brutal depois da pandemia. No caso dos Estados Unidos, foi a maior inflação em 40 anos, por isso o juro que era zero praticamente, né, 0,25, ele sobe numa longa jornada até atingir os 5,50, agora está em 3,75 a 4%. E a ver, será que ele continua caindo? Quem vai nos responder esta pergunta e analisar os próximos passos do Federal Reserve é a economista-chefe do End Bank no Brasil, Silvia Ludmer. Silvia, obrigado por estar aqui com a gente no Money. As palavras de Powell foram um pouco assim conservadoras, vamos dizer. Ele não trouxe tanto otimismo a respeito de dezembro. Silvia, o que deve acontecer a partir de agora com o juro nos Estados Unidos? Puxa, primeiro boa tarde, Fernando, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. De fato, acho que você narrou bem, a gente teve uma certa surpresa hoje com a reunião, o mercado estava praticamente todo esperando mais um corte em dezembro, não só na precificação da curva de juros, mas nas pesquisas com os economistas, e foi, de certa forma, um balde de água fria a reunião de hoje, porque, como você também narrou na sua introdução, o Powell disse que dezembro está longe de ser uma conclusão inevitável, né. Então, como é que eu vejo? Uma coisa que ele colocou é que eles estão dirigindo, é como um carro dirigindo na neblina, ele disse exatamente essa frase, o que exige cautela, porque como eles estão sem dados em função da paralisação do governo, fica muito mais, desafiador, tomar decisões, né. Eu tendo a concordar com isso, né. Então, se eles não sabem o que será de dezembro, eu menos ainda, tá. Eu tinha uma expectativa de corte, para a próxima reunião, e algumas mais em 2026. Acho que, teremos sim mais algumas reduções, mas depende um pouco da divulgação das novas informações, né, assim, para saber o ritmo, o momento. Acredito que a trajetória continua sendo declinante, tá, mas teremos que ter mais paciência. Silvia, quando o shutdown começou e a gente estava com a expectativa que se confirmou, né, de ser um shutdown longo, muitos economistas tiveram uma primeira análise ali dizendo, olha, realmente shutdown pode atrapalhar o Fed ao não oferecer dados para este dirigir da política monetária, mas na ocasião muita gente argumentou que, olha, mas a gente tem uma série de dados do setor privado, dados de coleta própria, dados proprietários, que podem respaldar eventuais passos à frente do Fed. Onde o Fed não encontra segurança para usar estes dados? Por que há esta cautela? É uma cautela que se justifica? De fato, ao ter, por exemplo, não ter o payroll, mas ter dados do setor privado, é um dado meio capenga e não dá para tomar decisão com base nisso? Eu não sei se é capenga, mas acho que os dados se somam, né. Os principais, os mais importantes dados, acho que a gente está realmente no escuro, como você mencionou, o payroll, né, os dados do Bureau de Labor, de estatísticas do mercado de trabalho, né, o BLS, e vários outros. A gente, com sorte, teve acesso ao dado do CPI, que é a inflação ao consumidor, que veio abaixo do esperado, mas a inflação lá, como o próprio Powell disse hoje, está longe de ser confortável. Eles têm uma meta de 2% e na última revisão de projeções que eles soltaram na reunião de setembro,
Eles, ali pelos chamados mapa de dados, mapa de pontos, eles acreditam que a inflação só vai chegar lá no 2% em 2028, quer dizer, continua sendo uma trajetória muito lenta de declínio da inflação, sendo que ela está rodando a 3% e ela vem acelerando bastante desde abril, maio. Que acontece? A gente tem, sim, e agora de uma forma mais visível, uma aceleração dos preços de bens, que já é uma resposta às tarifas de importação impostas pelo governo Trump, talvez numa magnitude menor do que se imaginava, ou num ritmo mais lento, mas está sim acontecendo uma aceleração da inflação de bens. E a parte de serviços da inflação cedeu um pouco na margem, mas continua rodando ao redor de 3,6% no acumulado de 12 meses. Ou seja, tem uma tarefa ainda pela frente de desinflação, que é uma das metas do Fed. A outra é o mercado de trabalho, Boa. que está piorando, inclusive, especialmente porque teve uma revisão para trás nos dados. É muito difícil você manejar a política monetária, sendo que você tem um, certas informações que depois são revisadas para pior, então o que você imaginava que era não é mais. Isso deu um nó na gestão da política monetária a partir de agosto, né? Não à toa eles voltaram a cortar os juros, antes até do que se imaginava. O mercado de trabalho é a segunda meta que eles têm Uhum. de política monetária. Está sim mais fraco, mas hoje também me chamou um pouco a atenção na fala do Powell, e também no statement, que tem uma certa dúvida de que esse esfriamento do emprego está de fato continuando ou se está se estabilizando. Então, eles precisam sim dos mais 2, 3 dados do payroll, que é o que a gente, em tese, deveria ter até a reunião de dezembro. E eu queria só completar com mais uma coisa, que é o seguinte: quando a gente pega ali na Bloomberg as projeções para o PIB dos Estados Unidos, e não só a mediana das expectativas de muitos economistas, mas também as expectativas dos próprios membros do Fed e do FMI, que se reuniu há 1, 2 semanas atrás, todas as projeções de crescimento estão sendo revisadas para cima. Ou seja, será que está tão ruim assim que o Fed precisa sair cortando juros de uma maneira assodada? É uma dúvida que eu tenho. Talvez a economia não esteja tão fria, a inflação não está tão baixa, o que dá talvez tempo para o Fed atuar de maneira cautelosa. E esse aspecto é interessantíssimo, Silvia, porque corrobora com esta leitura talvez não tão pessimista da atividade, estes avanços que a gente observou ao longo dos últimos dias, com os Estados Unidos na frente comercial, encontrando ali pontos de conexão com países e com temas que pareciam absolutamente impossíveis há 2 meses. Assim, essa história da China, o Japão, Coreia do Sul, mesmo a aproximação com o Brasil, ainda que somos pequenininhos ali, mas mostra que, olha, até esta coisa que era muito nebulosa no cenário tem trazido boas notícias, assim. Então isso reforça essa avaliação, certo? Sim, sim, acho que a economia americana vem navegando, e o mundo, né, não só os Estados Unidos, mas num ambiente de muita incerteza. Inclusive existem cálculos para isso. A gente olha lá o O índice VIX. do nível de incerteza, né, além de indicadores de mercado, sim, e está muito elevada. Essas negociações que estão em curso, e a gente está esperando uma das mais importantes, que é com a China, que deve acontecer nos próximos dias, a começar com o encontro entre o Trump e o Xi Jinping na noite de hoje, podem trazer algum alento, né, algum tipo de alívio nesse, vamos dizer assim, nesse ambiente nebuloso. Tem outras coisas que também estão ajudando, né? A política fiscal nos Estados Unidos está expansionista, o que ajuda a fazer um colchão ali de amortecimento para a queda da atividade econômica. Também alguns outros números recentes, privados, como você mesmo mencionou, por exemplo, o PMI, né, que é um índice de percepção da atividade medida com gerentes
dos negócios, né? Então tem lá o chamado PMI de serviços, ele mostra a economia claramente numa zona de expansão. Ontem ou antes de ontem saiu um dado de confiança do consumidor que tem uma pergunta ali que pergunta: está difícil conseguir emprego? Esse outro dado vem piorando, portanto, está mais difícil conseguir emprego, mas nas últimas 2, 3 medições já deu uma estabilizada. Então, assim, eu acho que a gente tem, eventualmente, um ambiente de incerteza diminuindo, uma política fiscal expansionista, alguns números privados que mostram que a economia americana não está colapsando. Então, acho que o Fed vai continuar cortando, mas talvez não seja tanto como o mercado estava precificando. Acho que é isso. Então, o remédio vem, mas talvez a próxima dose possa ser adiada um pouquinho, talvez não seja em dezembro. Esse pode ser um cenário. Pode E, ser. e Silvia, aproveitando só para a gente terminar a nossa conversa interessantíssima, também houve uma decisão do FONC com relação àquele programa quantitativo. Pode nos explicar como que é esta atuação do Fed, do FONC, né, no mercado de dinheiro, de fato, né, a oferta de capital circulando na economia, acaba ajudando o Fed neste esforço, porque ele relaxou estas condições? Sim, vou tentar explicar rapidamente. Na crise de 2008 e depois na crise do Covid, que foram grandes crises mundiais, né, e dos mercados, o Banco Central ele fez um programa inicialmente, né, no momento das crises, 2 grandes rodadas do que ele chamava na época o quantitative easing, né, que era uma afrouxamento quantitativo, vamos dizer na época. O que ele fazia? Ele comprava ativos no mercado, não só títulos da dívida pública americana, do Tesouro, como também ativos do mercado imobiliário, outros tipos de títulos. E quando ele compra esses ativos para pôr no balanço, ele dá dólares para a economia. Então, ele expande a liquidez da economia, como se fosse para dar um certo alívio a mais nas condições financeiras que eram complexas na época. Ele precisava ajudar a economia a não afundar. Então, ao longo desses 2 grandes rodadas na época era o chamado QE, ele expandiu o balanço até um nível de quase 9 trilhões de dólares, tá? Lembrar que o PIB dos Estados Unidos hoje é ao redor de 30 trilhões de dólares, então é muito significativo, foram programas muito significativos. O que ele começou a fazer desde 2022, meados de 2022? A inversão, a reversão desse programa. Então passou a se chamar QT, que em inglês é Quantitative Tightening, que em português ele chama aperto quantitativo. Então, o que ele começou? A diminuir esses ativos do balanço. É como se fosse a reversão daquele programa de ajuda, não era mais tão necessário à medida que a economia foi se recuperando, então ele inverteu o movimento. Tá? Desde 2022 até agora, ele desculpa, tirou do balanço 2,3 trilhões de dólares. E avisou agora que vai parar. Desculpa, eu vou tossir. Não, tudo bem. Então, a Silvia está nos explicando aí como a ação de política monetária vai muito além da decisão de juros, né? O Banco Central, via FONC, consegue também controlar a quantidade de grana que está circulando na economia, seja aumentando a velocidade da máquina de imprimir dinheiro. Na verdade, não é imprimir dinheiro, é jogar liquidez de fato ou retirando essa grana que está no mercado. Agora não parece mais tão necessário o tightening, até porque ele está querendo fazer a expansão, né, monetária e não mais a contração. Então, acho que isso já era esperado, não gerou Sim. tanta surpresa, tá? Ou Acho seja, que ele desligou o aspirador que estava tirando uma parte da grana que estava circulando na economia americana. que é uma outra forma de ajudar nesse momento, além dos cortes de juros. Então, vão na mesma direção. Perfeito. A gente conversou com Silvia Ludmer, economista-chefe do Endbank no Brasil. Silvia, muitíssimo obrigado pela conversa aqui e pela análise de como podem ser os próximos passos do Federal Reserve. Obrigado. Boa noite de quarta-feira. Boa noite, obrigada pela Até logo. oportunidade. Tchau, tchau.